Vamos ouvir o Pai Saul do Ogum. Pai Saul, o senhor me permite falar alguma coisa a respeito da sua pessoa? Ele é natural de Caxias do Sul, nascido em 30/5/63. Pai Saul é bacharel em psicologia pela UX, com pós-graduação em clínica pela UBRA. Bacharel em filosofia, acadêmico de direito. Há 28 anos atua como babalorixá pela nação Jeje e Jexá e cacique de Umbanda da Casa Branca Ogum Beira-Mar e Cabocla Estrela do Mar. É presidente da Associação de Umbanda Caxias. É vice-presidente da Confubras e coordenador da Afobras na Serra Gaúcha. A nossa Serra Gaúcha, né, pai? Nossa, eu também nasci lá, pai. Sou caxiense. Casado com a Ialorixá Tânia de Iemanjá há 27 anos, tendo 2 filhos desta união, Anael de Odé e Nitael de Xangô. Criador do monumento ao Orixá Ogum e da Praça Lauro de Oxum. Isso é muito importante, o trabalho do Pai Saul na nossa serra, em todo o nosso estado e também fora dele, tem que ser observado, pessoal. Tem que ser, realmente, um exemplo. Idealizador da bandeira da Umbanda, lançada em São Paulo, em parceria com o pai Ronaldo Linares, em junho de 2008. Quero frisar aqui que esse é o nosso 2º seminário. No primeiro seminário tivemos a presença de pai Ronaldo, e também do Pai Saul, que sempre nos apoia, e também recebemos ali a bandeira da Umbanda, que agradecemos muito, Pai Saul. Gravou 2 CDs, Nós Somos Raízes e Preces Umbandistas, aliás, excelentes, pai. Lançou o selo junto ao Ministério de Educação e Cultura pelo centenário da Umbanda, fundador do Parque Ecológico Reino dos Orixás, para a realização dos rituais afro-umbandistas. Instituiu o Dia da Umbanda na cidade de Caxias do Sul, junto à Câmara de Vereadores. Apresenta o programa A Voz da Umbanda há 11 anos pela Rádio Difusora Caxiense. Autor do livro Umbanda, o Encontro da Diversidade Racial, uma instituição a serviço do bem, que acaba de ser lançado e que eu sei, nós todos vamos ter muito aprendizado. Muito obrigado, Pai Saul, por favor, é com o senhor agora. Eu quero saudar a cada um que se encontra aqui neste momento, aos dirigentes espirituais, babalorixás, orixás. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade, eu me sinto agraciado de estar aqui em São Leopoldo, cidade que eu conheço muito bem. E eu quero tecer algumas coisas antes de entrar no tema que eu posso dar. Primeiramente, agradecer a Mãe Águida e dizer que eu conheço a Mãe Águida há muito tempo. Se trata de uma pessoa extremamente idônea, que eu tenho a maior consideração, e falo isso em Caxias do Sul e as regiões que eu fui, do trabalho seríssimo que ela faz junto ao cacique Eloy. Então, eu nem poderia estar aqui hoje, mas eu assumi esse compromisso em razão de ser o convite vindo de Mãe Águida e cacique Eloy. Eu estava na Afrobras ontem, eu estou desde sexta-feira longe de casa, então meu filho estava com atividades, minha esposa não pôde comparecer. Eu vim em razão da seriedade e a grandeza do trabalho que a senhora realiza aqui. Parabéns, Mãe Águida. Quero também registrar que fiquei conhecendo o Pai Márcio, fiquei muito feliz. Curitiba é uma cidade que me chama muita atenção. Eu estive em Maringá, estive em Toledo quando tinha 5 anos, não me recordo bem. Paraná, eu sei da sua pujança, mas é um estado que para mim é uma incógnita, porque eu conheço muito pouco. E o Paraná, eu quero aprender mais, sobretudo sobre a religião que transita. Quero visitá-los. Tenho muita curiosidade.
E quero registrar também que está uma das pessoas que, no meu ponto de vista, talvez seja uma das maiores, se não a maior expressão da Umbanda hoje, que é Alexandre Cumim, no meu ponto de vista. Ele lançou um livro, eu comprei, História da Umbanda, meu livro de cabeceira, sugiro esse livro. É um livro que foi muito bem escrito e quero parabenizar, uma satisfação poder estar aqui junto. E a cada um que eu não conheço, porque eu falo dos que eu conheço, não conheci o Pai Márcio, tive o prazer de conhecê-lo agora. Sou casado há 27 anos, eu sempre brinco, né, que esse casamento aqui pode dar certo. O tema que eu trago está diretamente relacionado ao livro que eu lancei, que é Umbanda Encontro da Diversidade Racial, uma instituição a serviço do bem. É um livro que não é psicografado e também não é doutrinário, até porque existem expoentes que fazem isso muito bem na nossa Umbanda. Eu falo do livro, o que eu falo no livro é sobre nós, enquanto gestores da Umbanda. Eu vejo, nos meus anos de prática dentro da Umbanda, que em muitos aspectos nós somos ainda amadores. E eu falo exatamente para os dirigentes, a dificuldade que nós temos, às vezes, em promover a Umbanda. Às vezes eu me pergunto, será que a Umbanda já chegou até nós? É uma dúvida que eu tenho partindo do princípio do Caboclo da Sete Encruzilhada. Porque existe ainda muitas dificuldades no entendimento da Umbanda. Toda semana eu recebo pessoas na Casa Branca que são indicadas por outras e que elas dizem assim, eu não imaginava que a Umbanda era assim. Então veja o nível de desinformação que nós temos a respeito da Umbanda. A Umbanda não, a partir do momento que ela conseguir se mostrar como ela é, eu tenho certeza que as pessoas vão ter um desejo muito grande em conhecê-la e participar, porque a Umbanda é extremamente sedutora. A Umbanda é uma religião que cativa. O problema é que existe ainda, infelizmente, como falou o Pai Márcio muito bem, maus dirigentes. E é isso que eu trato no livro. Eu faço um parado crítico sobre nós, umbandistas, enquanto gestores. Quando eu falo da Umbanda, que Umbanda é um encontro da diversidade racial, me lembra muito Martin Buber, um filósofo judeu, que ele dizia assim, o homem, ele transita muito no eu e esquece o tu. Nós temos que sair do eu e ir em direção ao tu para formar o nós. E a Umbanda eu vejo assim, a Umbanda é um encontro, ela sai do eu, vai ao encontro dos vários tus para formar o nós. É assim que se forma uma corrente de luta. E por isso, há o encontro da diversidade racial. Porque o racial até eu coloquei sabendo que haveria críticos, e hoje é étnico. Não se fala em racial porque politicamente isso não é mais correto. Mas foi proposital, não por desconhecimento. Existe uma chaga ainda muito grande que nós sabemos que se chama preconceito. E a Umbanda é maltratada diuturnamente por esse preconceito. Muitas pessoas não conseguem traçar um perfil da Umbanda sem maculá-la. Muitas pessoas que se dizem conhecedoras falam de uma forma equivocada sobre a Umbanda. Isso há, sobretudo em Caxias do Sul, eu tenho me deparado com muitas dificuldades quando as pessoas vão falar alguma coisa sobre a Umbanda, muitas vezes prestando um serviço, desserviço. Infelizmente, dentro da Umbanda, existe ainda aquilo que nós chamamos de egocentrismo, e tem um irmão, ele tem algumas dificuldades, ele mistura um pouco. Para vocês terem uma ideia, 80% das pessoas não gostam dele e 20% não conhecem. Então, é difícil tratar com ele, porque o que ele fala da Umbanda é exatamente o que não é. Ele faz coisas que exatamente vem trazer de serviço para a nossa religião. Quando eu falei do Martin Buber, que o eu e o tu falam de nós, e a Umbanda tem essa proposta, e é isso que nós temos que tentar ficar atentos a ela, porque é uma proposta de união, e não há discriminação étnica na Umbanda, tanto é que as suas entidades vêm de várias etnias, e muito bem-vindas. Eu também me lembro do nosso querido Bill. Bill foi um psicanalista inglês que ele desenvolveu uma teoria na Segunda Guerra Mundial que ele fala da revelia materna. O que significa revelia materna?
ele parte do princípio de que o primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Então, a mãe é que vai existir para a criança, e mais uma vez aí entra Martin Buber, é a partir da mãe que a criança começa a ter seu referencial. O cheiro da mãe, a voz da mãe, tudo que está relacionado à mãe, a criança introjeta como sendo o seu mundo. Então fica uma relação nesse momento simbiótica. Mãe e criança não se separam. Então a mãe tem que ser continente. Ela tem que amparar as angústias da criança, ela recebe as angústias da criança, aplaca essas angústias e devolve de forma afetuosa para a criança. Aí ela vai estruturando a psique da criança, para a criança saber enfrentar durante as suas vicissitudes, as dificuldades que poderão desenvolver na sua vida. Pois bem, a Umbanda, no meu entender, ela é continente. A Umbanda ela tem a capacidade exatamente de aplacar as nossas angústias. E muitos dos que trabalham na Umbanda, sobretudo a linha dos pretos velhos, são verdadeiros terapeutas. Porque diante de um preto velho, tu consegue falar das tuas mazelas, das tuas celeumas, e ele consegue resolver muitas vezes no primeiro contato, de uma forma muito terapêutica. Então, a Umbanda, no meu entender, ela vem ao encontro à teoria do Guilherme, que é muito continente. Inclusive, havia um Babalorixá, um expressivo Babalorixá da região serrana, de um trabalho do africanismo, um expoente, que ele dizia assim: eu tenho impressão, isso ele falou uma vez em público, eu guardei essa frase, achei muito bonita, achei uma frase lapidar. Eu tenho a impressão que a Umbanda é uma mãe que está de braços abertos esperando seus filhos. Achei muito bonito porque ele é africanista. E ele via na Umbanda essa relação de afeto, de entrega, de amor. Eu fiz aqui um esquema até para poder me orientar. Nós temos vários problemas que nos atingem. Nós temos aí uma luta que ela é considera desigual, porque existem algumas religiões eletrônicas que elas trabalham também diuturnamente para desabonar a Umbanda e as religiões afro-brasileiras como um todo. E eles nos atacam, e quando não é eles, existem aquelas teorias que vêm, e é aí que eu quero chegar, tentando, agora com o século XXI, levar as pessoas a uma espécie de ateísmo, dizendo que no âmbito da ciência, e também alguns filósofos, neurocientistas, dizendo que nós não temos que acreditar em Deus, nós não temos que ter religiosidade, que é algo muito primitivo, isso já vem lá de Augusto Comte, que a parte mais primitiva do homem é a religião, e que a neurociência, alguns neurocientistas provam que existe o gene de Deus, e que então numa região do cérebro, conforme o Locke, pela irrigação, pela pré-histórica, pelo desenvolvimento desde o surgimento do homem na face da Terra, o homem introjetou, por temor à natureza, na sua psique, uma crença por medo, e isso foi passando de geração em geração e chegou até nós como um gene que está como se fosse uma gravação do nosso cérebro e que se repete cada vez que nós tememos algo ou estamos com culpa. Me parece que é um grande equívoco que a ciência comete, e eu me lembro de Karl Popper, que ele dizia assim: todo enunciado científico, para ser considerado científico, ele tem que estar sujeito à lei da falseabilidade, senão não é científico. Porque o que é ciência hoje, o que a ciência fala hoje, amanhã pode cair por terra. Então é outra instância que não pode ser associada à religião, mas no entanto eles se autorizam a desconsiderar, destituir a religião. Existem alguns neurocientistas também que fazem um trabalho a favor da crença religiosa, como fazendo um trabalho de resgate da necessidade de ser religioso em razão do que a religião promove de bem para os seres humanos. Eu creio que Deus não é objeto de estudo. Deus não é um objeto de análise. A religião, ela tem uma proposta que é estudar
ou ajudar o homem no seu viver enquanto no plano físico. A ciência tem a ideia exatamente de quantificar ou mensurar tudo que está relacionado aos segmentos, aquilo que o homem faz. E a religião não tem essa proposta. Eu diria que a ciência está muito mais ligada ao aspecto que pertence àquilo que é de César, a ciência, enquanto que a religião está ligada ao transcendente. Então não tem que mensurar. A religião também não pode ser simplesmente um objeto, porque ela transcende. E se nós tivéssemos um gene de Deus, todos teriam a mesma crença, porque seríamos ligados na mesma, por herança genética, no mesmo lobo. Ou se lobos diferentes, nós teríamos os mesmos princípios religiosos. No entanto, sabe-se que não. Quando eles falam em gene de Deus, eles não atribuem aquilo que a mãe Águeda começou a falar. Eles desconsideram que é a consciência, a mente. Onde é que fica a mente? É apenas uma função fisiológica? Impossível. Eu lembro que no livro O Mundo de Sofia, o autor retrata um diálogo entre um médico neurologista e um astronauta. O astronauta diz assim: eu levei uma decepção, porque quando eu saí da Terra, eu fui à Lua, eu levei uma decepção porque eu não encontrei Deus. Aí o neurocientista, o neurologista disse: eu também levei uma baita decepção. Vários cérebros que eu operei e não encontrei nenhum pensamento. Quer dizer, não é esse o objeto. A ciência ela pauta por aquilo que possa ser mensurado. Nós estamos falando de transcendência. Nós temos que falar exatamente das revelações. E revelações não se dá pela via da razão, se dá pela via do sentido, do captar, de uma reação. Então, é uma falha da ciência. Vejo também, às vezes, os próprios evangélicos tratando do assunto, eu falo nisso no livro, de uma forma um tanto pequena. Deus é fiel. Deus lá, nós aqui no corcel. Umas coisas assim, que tu fica imaginando. Eles trazem a grande, majestosa figura, seja de Jesus, de Olum, para o âmbito do ego. E não podemos aceitar isso. Porque não tem como eu falei, Deus não é um objeto de estudo. Está além da nossa compreensão. Então podemos sentir cada um através da sua própria experiência. E no livro eu trago alguns questionamentos. Entre eles, eu trago a questão dos sacramentos dentro da Umbanda. Porque a Umbanda, enquanto religião, possui seus sacramentos. Eu tenho encontrado em Caxias do Sul muitas dificuldades para colocar isso para as pessoas, da validade, da legitimidade dos sacramentos da Umbanda. Muitas pessoas adentram nos terreiros e chega nos momentos mais importantes, momentos vitais dos seus vão procurar na igreja do outro. Então, o batismo não pode ser na Umbanda. Se é na Umbanda, tem que ser batizado no padre também, porque parece que não fica bem protegido. Se vai casar, tem que casar na igreja, tem que casar na Umbanda. Se mora, tem que chamar o padre. Então, nos desautoriza, não nos dá credibilidade. Nós temos em Caxias do Sul um grupo de sacerdotes, inclusive eu procurei aos círculos mais velhos. Quando tem o óbito de um sacerdote, nós vamos à capela de branco, com guias, para falar alguma coisa e prestar um acolhimento àquela família. E já tivemos vários problemas, porque às vezes a pessoa é de religião, ela é da Umbanda, e tem um irmão, um tio, um cunhado que é evangélico, ele leva o pastor, ou leva o padre, porque tem que abençoar, senão ele vai ter problemas, não vai conseguir entrar no céu, sei lá, eles falam um monte de coisa. E nós encontramos muitas dificuldades para poder nos posicionar. Ela levou a vida toda como sacerdote. Aí chega um momento importante, ele não pode ser reconhecido como tal. Ele vem um outro sacerdote para fazer o encaminhamento. Então nós somos contra isso. Estamos fazendo um trabalho também com muita obstinação para que se reconheça o espaço da nossa religião. Então os sacramentos, eu coloco aqui, onde é que estão os sacramentos da Umbanda? Parece que está na igreja do outro. Porque não há uma consciência da importância desses sacramentos.
temos que começar a fazer o batismo, o casamento nos terreiros de Umbanda, para que as comunidades comecem a aceitar. Outra coisa que eu falo no livro também, que eu acho importante, eu digo que o umbandista ele é um cidadão que ele paga seus impostos. Ele contribui, ele segue aquilo que está na Constituição e, no entanto, chega no momento de praticar sua religião, ele é considerado um estrangeiro no seu próprio país. Por que ele é um estrangeiro no seu próprio país? Porque a Umbanda nasce no Brasil, é a única religião que se tem notícia que nasce em solo brasileiro, no entanto, não é aceita. Por muitas pessoas. Então, o que vem de fora é mais importante. As outras religiões, quer dizer, aquilo que é do velho mundo, existe essa cultura, sobretudo em Caxias, que tem uma forte imigração italiana, desse eurocentrismo. Existe a chamada dupla traição. Eles ficam bravos quando eu digo da dupla traição. Por que a dupla traição? Porque tem italianos em Caxias do Sul que fazem a dupla cidadania. Eu digo, mas então, o que tu é? Não, porque eu sou. Então é um orgulho ser descendente de italiano. Tudo bem, mas agora é brasileiro. Por que eu vou ser brasileiro e você é italiano? Então eu vou na Umbanda e vou na Igreja Católica, eu vou na Umbanda e vou na... Eu acho que isso é uma espécie de perversão. Nós temos que ser exatamente originais, temos que ser verdadeiros. Então o livro trata dessas questões, trata da questão do Exu. Pena que eu não pude ter uma colocação genial do Comino que eu vi na internet, em que ele fala do Exu como ponto forte e o ponto fraco. E eu gostei muito. E eu trato aqui de uma forma muito branda, rápida, sobre Exu, que é um capítulo à parte, porque quando se fala em Exu, as pessoas que não conhecem a religião, elas ficam um pouco incomodadas. Com razão, porque existem os chamados Exu bandeiras, lá em Caxias do Sul, eles fazem algumas coisas que não tem nada a ver com a Umbanda, e se transveste, faz umas coisas assim, que cria uma imagem, e vai explicar isso, dorme com um barulho desse. Como é que eu vou explicar? Às vezes eu sou convidado para ir numa escola falar, mas lá tem um terreiro de Umbanda que eles matam boi. Matam. Tem terreiro de Umbanda que os caras ficam bebendo e dando gargalhada na rua. E fazem isso. Então é difícil para uma cabeça de uma criança introjetar algo que é tão tênue. O que é a Umbanda, afinal? O que não é? Quando eu digo, as pessoas perguntam, às vezes vão lá na minha casa, mas a tua Umbanda ela é branca? Quando me faz essa pergunta, supõe que existe uma Umbanda preta? E não existe. Se vamos associar a moral à cor, ou ao bem ou ao mal, quem vai dar cor e moral é a índole do sacerdote. Não é a Umbanda. A Umbanda não tem. A Umbanda ela tem todas as cores, porque ela não vê na cor algo que possa diferenciar como bem ou como ruim. E associa o branco como sendo coisa boa. Quem diz que branco é luz? Branco não tem nada a ver com luz. Luz não tem cor. Então essas coisas é que eu tenho tratado no livro, e com o objetivo só de falar, alertar para nós como gestores de uma religião que ela é tão bonita e que uma religião que é muito mal compreendida. Então eu tenho sempre, eu fico muito feliz de poder ouvir o Pai Márcio, vou ouvir o Pai Alexandre Comino, que a gente sempre aprende. E nós temos que nos reciclar. O discurso da ética nos obriga a essa busca de uma fala que possa realmente estar inovada e com novos princípios que possam nortear as pessoas. Eu tenho participado de alguns congressos e tenho visto assim, muitas pessoas que têm abandonado a religião exatamente por aquilo que o Pai Márcio colocou antes muito bem. As pessoas às vezes estão precisando mais do que o fenômeno da espiritualidade, que o sacerdote, voltando ao Bill, seja continente das suas angústias e possa ouvir que a pessoa, mas não pode ter uma escuta surda. O sacerdote que tem uma escuta surda, ele não prospera. Ele tem que ter um ouvido para aquele momento de vida que a pessoa está passando, pela sua dificuldade, ter um olhar que não seja cego e ver aonde estão as dificuldades reais. E ser continente, aplacar as angústias. E os pastores têm feito isso muito bem. Os pastores, eles têm uma gestão que ela... Pode falar o que quiser deles, eu falo mal mesmo.
Mas eles, como administradores, eles têm a capacidade de colocar a pessoa para cima, ter ouvido para a pessoa. Eu acho que a Umbanda, não as entidades fazem isso muito bem, mas nós, diretores espirituais, temos que ter essa escuta para os nossos médios, aqueles das correntes, a assistência, para ouvi-los e entender os seus problemas e tentar dar um norte. Então, esse é um dos grandes motivos da evasão que acontece, e alguns trabalhos mal feitos também que acontecem por parte de alguns dirigentes, que afastam da Umbanda. E o fenômeno também acontece, deles saírem da Umbanda, daqui a pouco ir para as igrejas e retornarem à Umbanda. Um fenômeno que está acontecendo muito também, sobretudo ali na Serra. Falar da Umbanda é complicado, muitas vezes, porque se eu arrumo uma namorada, base de feitiço, é fácil. Se eu não arrumo nada, tá mentindo com a Umbanda, tem que estar. Então é que nem brigar com o bêbado. Se tu bate no bêbado, tu bateu no bêbado. Se apanhou, tu apanhou no bêbado. Não tem jeito. Então as pessoas, na religião, na Umbanda, nós temos que exatamente buscar essa questão do vínculo. Porque através do vínculo é que eu vou poder mostrar a religião, a beleza da religião, a sua estrutura teológica, a sua estrutura enquanto liturgia, e o seu trabalho, que é extremamente dignificante. Eu quero diminuir as distâncias com o pai Alexandre, eu quero diminuir a distância com o pai Márcio e com todos os outros, para que nós nos fortalecemos. Você sabe que quebrar uma vara é fácil, agora pega um feixe e tenta quebrar para ver se não cria dificuldade. Então, nós unidos, tenho certeza que o nosso trabalho vai ser muito maior, com muito mais qualidade e muito mais difícil de ser lesado, né, por parte desses outros irmãos que de alguma forma nos criticam. Faço uma observação também à parte kardecista, elogio a FEB, a Federação Espírita Brasileira, pela sua estrutura. Acho que as federações estão deixando muito a desejar, gira muito Mãe Águida no egocentrismo, e é um problema. As religiões afro-brasileiras, quando não é muito ego, o cara é quase o orixá na terra, se equivoca, ele é o orixá, já não é mais o sacerdote, ele já ocupa a suposta posição do orixá, ou senão ele é muito humilde, que ele tem um trauma muito grande que não consegue resolver. Então, é os extremos. Então, nós temos que andar no caminho meio. Então, cria essas dificuldades. Então, eu tenho vários capítulos que eu falo exatamente da questão da gestão, nós enquanto gestores, da responsabilidade que paira sobre nossos ombros enquanto gestores. Esse trabalho que a Mãe Águida está fazendo aqui com o cacique é belíssimo, é fundamental para essa proposta que nós temos de divulgar a religião, de quebrar, tirar esses estigmas, esses clichês, essas coisas que são faladas que não pertencem à nossa religião. Então, esta é a oportunidade de você convidar alguém para vir assistir, para ouvir uma fala de alguém que tem experiência dentro da religião, para mostrar o que ela é realmente. Então, as pessoas estão carentes disso. Muitas não vêm por medo, outras por culpa, porque tem uma criação, que eu digo, aquelas aulas do ensino religioso nos colégios, aquilo é uma catequese, porque como que o Estado laico coloca objetos ou símbolos religiosos só de uma religião, e quando vai se falar em Umbanda não pode, quando vai se falar em africanismo também não pode. Então, existem leis, mas não são aplicadas. Então, nós temos que começar a conquistar o nosso espaço. Eu digo, se a religião está enfrentando dificuldades, nós também somos coniventes muitas vezes com essa dificuldade. Nós nos omitimos, nós ficamos quietos. Então, é o momento de nós poder resgatar através de encontros como esse. Eu quero me aproximar de Curitiba, quero conhecer, acho que existem muitas lideranças. Eu só ouço falar em Curitiba, Pai Maneco, só em Pai Maneco, não sei nem quem é, mas ouço falar Pai Maneco. Sei que é um templo enorme, que tem referências, mas a gente não conhece. Eu gostaria de conhecê-los. Conheci o Pai Alexandre na oportunidade em 2008 através de uma grande figura que é o Pai Ronaldo, que eu tenho uma consideração. Um outro querido, Rodrigo Queiroz, uma figura inteligentíssima que também tem. São Paulo tem material humano de sobra também, né? Então é isso. Eu quero encerrar minha fala dizendo que não tem muito o que dizer aqui, eu quero dar espaço para as pessoas que possam nos ensinar.
Se eu fosse um padre, eu encerrava minha fala dizendo amém. Como eu sou um bandista, eu encerro dizendo amém. Muito obrigado.